Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo com novidades na escalação para o jogo diante do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, né. Campeonato Carioca, lá em Belém do Pará, né, no famoso Mangueirão aí. É aquilo, alguns jogadores titulares vão ser poupados e outros que era reserva, dessa vez entra como titular, né. E é aquilo, a situação também do Mateuzinho que era pretendido pelo Corinthians e Botafogo. Mais detalhes aqui sobre essa situação de Mateuzinho, né? Flamengo, Sampaio Corrêa, palpite 3-0 Flamengo diante do Sampaio Corrêa, né? Deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vambora com mais um vídeo aí, nação. Tamo junto aí. Tarde, o elenco principal do Flamengo já tá de volta ao Brasil e já tem partida hoje contra o Sampaio Corrêa, esse jogo em Belém. Cadê? Hoje tem rodada do Campeonato Carioca, Lucas Pedrosa. Ô, Venê, vamos fazer o seguinte, conta pra esse povo de Belém e também do torcedor rubro-negro, qual é o time que vai encontrar hoje contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo tem jogo hoje contra o Sampaio Corrêa e já é o time principal, Venê? Então, pois é, o povo de Belém pode comemorar, será o time principal, porém não será o time totalmente titular. Alguns jogadores considerados reservas vão iniciar a partida e o provável time do Flamengo que o Tite esboçou ainda lá em Orlando, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz entrando na vaga do Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo titular, Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, que hoje são reservas, mas vão começar a partida como titular. E são dois jogadores que são considerados ídolos, então o povo de Belém com certeza vai abraçar esse time titular. Sobre esse time aqui, eu acho que é a oportunidade perfeita para o Gabigol desencantar, Fernanda. Ele não faz gol há mais de 5 meses, o último gol dele foi no dia 20 de agosto do ano passado. Ele vai começar uma partida como titular em um jogo contra o Sampaio Corrêa, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, um time muito abaixo daquilo que o Flamengo pode enfrentar. Casa cheia, lotada, e ele também vai ter à disposição dele Arrascaeta e De La Cruz para servi-lo ao ataque. Porque eu mencionei aqui que toda vez que o Gabigol entra no segundo tempo, teoricamente, nessa pré-temporada, ele também perde esses homens ali no meio de campo que podem servi-lo. De fato o Arrascaeta e o De La Cruz são gênios no meio de campo e podem ajudar bastante na armação das jogadas. Então, se o Gabigol não desencantar hoje, aí, meu amigo, tem que levar um padre para benzer, porque a fase realmente é muito ruim. Mas eu acho que o camisa 10 vai desencantar hoje. Ô, Lucas Pedrosa, e além de todos esses elementos que o Venê trouxe, tem também um outro ponto, que é o Gabigol jogando onde o Gabigol gosta de jogar. Não tem nenhum ajuste. O Bruno Henrique ali apoiando pelo lado, mas ele como dono da grande área, né? E eu já falei aqui sobre características de atletas, né? Existem jogadores que conseguem se sentir muito confortáveis quando eles entram durante a partida, porque eles pegam um adversário mais cansado, eles já conseguem partir para cima. Não é o caso do Gabigol. O Gabigol não é jogador de segundo tempo. O Gabigol é um jogador que ele se acostuma com os espaços em campo, ele cria muitas jogadas quando ele faz o facão, quando ele se movimenta, ele começa a mapear esses atalhos quando ele começa a partida como titular. Tanto é que se a gente for pegar aí vários e vários jogos do Gabigol onde ele não estava tão bem no jogo, e eu digo aqui o jogo mais emblemático da carreira dele, que foi a final da Libertadores, ele não estava muito bem na partida, mas em 2 lances ele decide o jogo pro Flamengo. Então ele é esse cara de mapear os atalhos e conseguir atacar o espaço. Então pra mim, o Gabigol começando como titular vai ser a grande chance dele pra tirar, digamos assim, essa uruca sem fazer gol, né? Já tem Botafogo. Vamos bater palma pra ele? Gol de Chico Soares. Beijo. Sabe o que eu tava pensando? Há 6 meses atrás, um pouco mais, a gente não estava acostumado a olhar o Gabigol sentado no banco de forma natural. Porque quando ele sentava, quando alguém tentou colocar ele lá, tinha uma birra, tinha um chiado, que é normal. Ele é um cara competitivo e eu acho isso bom. Eu acho que ele, né, tem que mostrar que ele quer jogar. Perfeito. E também a gente está normalizando hoje, depois de 6 meses com a chegada do Tite, não tem 6 meses do Tite, mas depois de 6 meses, a gente está normalizando olhar um time alternativo do Flamengo com Bruno Henrique e Gabigol e tá tudo bem. E aí eu entro naquele ponto do processo de renovação, que sempre foi a maior pedra no sapato desse Flamengo. Que horas a gente vai renovar esses jogadores? Que horas a gente vai entender que o ciclo de alguém já acabou? Que ele vai sentar no banco? Que ele vai sair? E já encerrou um ciclo com o Everton Ribeiro e foi super delicado, de forma bem respeitosa. E agora não estou dizendo que está encerrando o ciclo, tá? Mas estou dizendo que pode começar uma nova história ou não, mas que é uma opção de banco. Bruno Henrique e Gabigol e tá tudo bem. E eu acho que eu coloco muito a culpa nisso, a forma positiva disso estar acontecendo no Tite. Olha, eu não sei se tá tudo bem. Eu acho que todo jogador tem que
assim, ter uma atitude como o Gabigol costuma ter quando ele está no banco de reservas. Mas sempre, de não gostar de ficar no banco de reserva, de ficar agoniado. Eu acho que todo jogador tem que buscar sempre o melhor, ser titular, e isso também aumenta o nível do time, a competitividade. Porque se o Gabigol aumentar o nível dele, automaticamente o Pedro também tem que aumentar. Isso é bom para o Flamengo, por isso que eu sempre defendo um jogador ter um reserva ali para ser sua sombra. Porque senão ele pode entrar na zona de conforto. E a bem verdade é essa. E o Gabigol, a gente está, entre aspas, normalizando ele na reserva, porque de fato ele fez por onde? A temporada 2023 dele foi péssima, horrível, foi a pior dele com a camisa do Flamengo. Mas isso não me faz crer que o Flamengo tem que se desfazer do Gabigol. Sim. Acho até que vai acontecer a renovação de contrato esse ano. Não aposto no Rodolfo Landim liberando o Gabigol de maneira fácil assim ao término da temporada. Não aposto. Até porque eu acredito numa reviravolta do Gabigol fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo. E eu sempre defendo. A renovação de contrato entre Flamengo e Gabigol depende muito mais do Gabigol do que do Flamengo. O Flamengo quer renovar, iria renovar, se não fosse a repercussão negativa nas redes sociais e também internamente pela fase ruim do Gabigol. Imagina se ele voltar a fazer gols. É óbvio que a diretoria vai renovar o contrato dele. Por mais 5 anos? Aí eu já não sei. Aí a gente tem que entrar num outro debate, se tem que ser por mais 5 anos, ou faz por mais 3 anos, igual fez com o Fabrício Bruno, por exemplo. Mas eu acho que assim, o Gabigol ele vai dar a volta por cima e na reserva ou não, ele vai começar a fazer gols e vai ficar tudo bem. Quando eu falei aqui, Pedrosa, foi em relação ao ciclo que se encerra para alguns, como no Everton, e que pode ser um recomeço para outros. Imagina se a gente tivesse agora num momento em que era uma coisa com atrito. O Gabigol tá no banco, mas tá bravinho, tá reclamando. O clima não ia estar legal. Mas o Tite consegue fazer esse movimento dele recomeçar, porque sentar no banco é recomeçar. Ele recomeçar, voltou mais fininho das férias, ou seja, mostrou vontade para querer a vaga dele novamente, e de uma forma respeitosa, bacana, em paz, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, a dedicação dele, ela ficou muito clara. Desde daquele podcast que a gente até comentou aqui no ano passado, ele fala que ele jogou lesionado, que ele não teve muitas oportunidades com o Tite, mas que ele queria dar a volta por cima, que se for para ser o último ano dele do Flamengo, que seja um ano vitorioso. Agora, o problema é que o Gabigol só vai jogar se o Pedro estiver mal, gente. O ponto é esse, e eu não consigo ver o Pedro mal o suficiente, ainda mais com os companheiros que ele tem ao lado dele, a ponto de deixar o Gabigol passar esse carro, digamos assim. Porque quem é o titular do Tite hoje? É o Pedro. Eu já falei aqui, não é só sobre preferência ou não. É o modelo de jogo. O Pedro é um cara que consegue proteger a bola, consegue fazer a parede, consegue receber uma bola longa muito melhor do que o Gabigol. Eu não sei se o Tite pensa em determinados adversários. Por exemplo, quando eu falo sobre o Pedro, qual é a maior dificuldade do Pedro sem a bola? É o balanço. Ele não acompanha porque ele é lento. Então é um jogador que, para marcar lá no alto, ele não tem essa característica. O Gabigol não. Você vai ver o Gabigol dando tiro aqui, dando tiro ali. Só que o Pedro entrega outras características. Então assim, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que o Gabigol só fica no Flamengo se ele recuperar essa vaga de titular. Se ele não recuperar, eu duvido que o Gabigol vai aceitar uma temporada inteira no banco. Eu não duvido que ele recupere, não. Sabe por quê? Mesmo achando... Vocês sabem que eu acho o Pedro um dos maiores centroavantes. Vocês sabem como eu admiro o futebol do Pedro, né? Mas o Gabigol e o Flamengo, eles têm uma magia ali, entre eles... O Pedro também, Fernando. Não, é um também pouco tem diferente. magia. O Pedro foi rei da América com a camisa do Flamengo. Eu não acho impossível o Gabigol, mesmo eu achando tecnicamente o Pedro melhor, e talvez encaixando melhor no sistema do Tite, eu não acho impossível o porque Gabigol é difícil buscar adivinhar o futuro, mas eu já estou pensando aqui numa Copa América. Por exemplo, Pedro voando. Aí o Dorival chama o Pedro para a seleção brasileira. O Flamengo vai continuar jogando. Sim. Serão 9 rodadas de um Campeonato Brasileiro. Talvez seja a oportunidade perfeita para o Gabigol. Sem dúvida. É isso. Eu tô aqui pensando no futuro, mas também o Gabigol ele pode estar voando com a camisa do Flamengo e o Dorival chamar. Pode acontecer ao contrário, mesmo sendo reserva. Eu quero saber de você uma coisa, ô Venê. Tanto falamos aqui essa semana sobre o Mateuzinho, o Flamengo, o Botafogo e o Corinthians, né? Esse trisal. É um trisal. Ainda teve o Bragantino rejeitado nesse caso aí. Vocês já viram aquele programa que o homem tem 5 esposas? Vocês já viram? No Home não sei o que, do Help? Não? Assista. Eu fico chocadíssima. Já é difícil ter uma, Pergunta pro meu marido se ele quer ter 2 esposas. É ruim, hein? Porra, já é complicado ter uma. Venê Casagrande, qual foi o desfecho? Tem que ter um salário bom. E tem que comparecer também, né, velho? O negócio não é o salário, não. Porque se a mulher
ela bancar ela e tá tudo certo, que hoje é a maioria. É. E aí você não Tem tá que conseguindo, né? comparecer, Um meu problema é camarada. outro. Venê. Mas vamos lá, vamos falar Vai. sobre esse relacionamento aí entre Trisal. Mateuzinho e esse trisal. Pois é, o Mateuzinho, o que aconteceu? Tinha o Botafogo e tinha o Corinthians. O Botafogo tirou o time de campo, tirou a negociação, falou, beleza, Mateuzinho, a gente já fez de tudo por você, a gente apresentou todo o projeto. Se você não está dando prioridade para a gente também não vai dar prioridade para você. Boa. E retirou a negociação e voltou ao mercado em busca de uma contratação de lateral direito. Não tem o nome, o que eu sei é que tem um nome que interessa muito, que atua fora do futebol brasileiro nesse momento. Já tem uma coisa Já quente tem, aí. já tem. O jornal graças Globo, a Deus. hoje, o João Pedro Fragoso, ele publicou que é o Abner do Real Betis. Aí, pode ser. De fato, pode ser esse nome. O que eu sei é, tiramos o time de campo, estamos olhando Esse para um Abner jogador... é aquele que era era do Atlético Paranaense? Não, eu vou ver aqui, porque É esse Abner é um nome que passou pelo Bahia, passou pelo Atlético Paranaense. Não era mas Atlético eu vi Paranaense? que ele tá no Real Betis. Enquanto tu olha, eu só vou finalizar, Mateuzinho. Fala comigo. E aí o Botafogo tirou o time de campo e agora o caminho está livre para o Corinthians, para o Mateuzinho, o pai do Mateuzinho, realizar o sonho de vestir, enfim, a camisa do Corinthians de maneira oficial. Porque no treinamento ele já vestiu, inclusive já conversou com os possíveis companheiros. Então agora é o momento perfeito. Já que o Botafogo não quer mais, Flamengo, para com essa birra com o Corinthians e negocia logo o jogador, aproveita uma oportunidade, porque eu acho que o valor que estão oferecendo para o Mateuzinho é até elevado para o atual momento dele. Hoje ele é a terceira opção no time do Flamengo. O Flamengo tem que agradecer que tá querendo, que tem 2 clubes querendo. Então decide logo a situação do Mateuzinho, deixa ele ser feliz no Corinthians e pronto, E dentro acabou. do Botafogo, você tem informação em relação a toda essa questão do Mateuzinho, ou você não tem informação? Não, eles enxergaram como assim, normal, assim, beleza, fez a proposta, o jogador não quis, a gente também não vai ficar esperando, porque é algo que a gente precisa com uma certa urgência, até porque daqui a pouco o Botafogo vai jogar uma pré-Libertadores. Fez a proposta, o jogador não quis, deu prioridade a outro clube, beleza, nós vamos entrar agora pro plano B. E nós... Bota o campinho na tela, João Lid, então. Campinho do Flamengo na tela, vou meter um álcool, eu não tô nem aí, porque senão eu não enxergo. Pronto, aí. Força máxima, Rossi no gol, o Wesley... Máxima não, porque o Varela deve ser o titular, né? Deve poupar alguns vai dar uma poupada. Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o beijinho. Queria muito ver o Vinha em campo já. Eu sei que tem um processo, ele voltou agora. Eric Pulgar, Gerson. Aí é sacanagem isso aqui. Para tudo. Parou, volta pra mim aqui, ô Bessinha, se puder. Vou pedir pro amigo que tá em casa. JJ, eu não sei se é possível tecnicamente, você me perdoe se não for. Dá uma focada só nesse quadrado aqui. É possível? Não sei se é. Talvez ele não dê e eu tenha falado uma besteira. Aí tá bom. Só pra mim... Aí, JJ. Tá aí. Galera, foca nesse meio campo aqui. Quero saber qual é o time do Brasil, Fernandão e Flávio Amêndola, sem Flapress, que tem o meio campo dessa qualidade aqui. Seleção, nível de seleção e seleção também. É brincadeira esse meio campo do Flamengo. E aí na frente, Gabigol e Bruno Henrique. Bigode... Hoje, eu sei que o Mahatma Gandhi não gosta dessa palavra, mas é obrigação. Eu concordo com você. Não vem com o negócio de Fernandão. Da mesma maneira que ontem o Botafogo tinha a obrigação de vencer a Portuguesa, como todos os grandes times, no meu ponto de vista, tem essa responsabilidade, como gosta de dizer o Fernandão, mas também a obrigação. Eu gosto muito desse meio-campo numa espécie de losango. Eu espero muito que isso aconteça, porque eu acho que você jogando com 2 atacantes, com Bruno Henrique e Gabigol lado a lado, dando, obviamente, mais liberdade para um em alguns momentos, para outro em outros momentos, eu acho que você potencializa esses 2 jogadores. Agora, o Fernandão falou uma coisa aqui no início do programa que eu acho que pode gerar um problema. Contra o Orlando City, o Flamengo concentrou muitas jogadas por dentro, né? Então, eu acho que quando o Orlando conseguiu jogar pelos lados, teve muita facilidade. E aí o Pulgar ficou muito sobrecarregado em alguns momentos. O Tite se incomodou muito com isso, não à toa. Ele foi questionado sobre na coletiva depois do jogo e falou: espero ver um Flamengo mais equilibrado defensivamente hoje. Acho, inclusive, que o Orlando também tem uma equipe melhor do que a do Sampaio Corrêa. Mas a minha maior expectativa hoje é a dupla Bruno Henrique e Gabigol. Que saudade, né, Nando, dessa dupla, né? 2019. Pô, Vocês flamenguistas eram felizes e não sabiam. Eles se entendem muito bem. Sabíamos sim. Mas eu acho que não vem assim. Na fase defensiva, ele deve lateralizar Pulgar e Gerson. O Bruno Henrique deve fechar a subida do lateral. E o De La Cruz ajudar um pouco aqui o Wesley, coisa que ele tentou fazer
contra o Peraí Orlando que City. teve muita palavra difícil pra mim. Na fase defensiva, lateralizar pra mim, e me explica isso. Na fase defensiva, quando o Flamengo estivesse se defendendo, Sem a bola. sem a bola, Pulgar e Gerson devem ficar um ao lado do outro. Quando Isso a bola é o lateralizar? girar, isso, lateralizar. Ficar, Que é o quê? Lado a lado. eles ficarem lado a lado. Ah, ficar alinhadinho ali. Isso. Quando a bola vier para um lado, um sai, o outro fecha a linha de passe. Por quê? Porque a forma de se defender é muito mais eficiente. E o Flamengo se defendeu assim contra o Orlando. O Dela Cruz... Mas vale aquele jogo lá em Orlando, vale? Vale para posicionar. E é o que eu tô falando. Quando o Luiz Araújo está jogando, ele ajuda muito o lateral direito. Ele é um jogador de força. Sim. Ele consegue ajudar. O Dela Cruz é mais leve, é um cara mais versátil, mais de movimentação. Um cara que toca e sai. E ele tem um pouco de dificuldade para... Ele se posiciona, ele faz o posicionamento. Mas força para marcar, para chegar, tem um pouco de dificuldade. E o Flamengo sofreu um pouquinho por esse lado direito e a galera até pegando um pouco no pé do Varela. Que já tem um pouco de resquício do ano passado, que a galera brigou pra caramba com ele. E ele até foi bem no jogo, deu o passe pro gol do Varela Pedro. é bom de bola, cara. também Tem acho vários muito bons bom de jogos bola. dele. Pô. Esse Não tem equilíbrio, brincadeira. quando o Flamengo encontrar esse equilíbrio, eu acho que as coisas tendem a andar muito bem. E o Bruno e o Gabriel na frente, eu acho que o Gabriel já vai começar a sair na frente hoje, também acho. com relação à apostinha minha aqui do... Cara, do mas Flamengo. aí tem Little Onion, Cebolinha, alô Wizard, Wispan, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro. Mas é a força do elenco, né, É GV? difícil, né, pra jogar ali esse ataque do Flamengo, vai ser difícil. Não, a gente sabe que esses dois não são as primeiras opções do Tite. Mas se arrebentarem hoje? Continuarão não sendo. Mas aí é boa dor de cabeça, né? Acho que até influencia, estimula a competição. O senhor está suspeitando? Não, só porque eu tenho certeza que o Tite já convocou o Bruno Henrique, já convocou o Gabriel, já convocou o Pedro, já convocou o Cebolinha. Já convocou o Gerson? Ele sabe o que Já esses convocou o caras- Dela Cruz? Acho que não. o que esses caras podem fazer. Claro que você render, você fazer gol, jogar bem, ajuda, né? Sim. Mas ele tem o que ele quer na cabeça dele. E não vai ser um jogo que vai decidir isso, que vai definir. Mas é óbvio que você jogar bem, fazer gol, você deixa um pouco de dúvida. Não sei se a palavra é dúvida, mas deixa ele um pouco mais confiante em te botar pra jogar. Acho que a palavra é essa. Muito bem. Ó, Então é isso aí, nação. A provável escalação do Flamengo aí para esse jogo aí diante do Sampaio Corrêa. O Flamengo retornou ao Brasil, né? E agora nessa quarta-feira enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Carioca. Nesse exato momento, né, o Flamengo tem 3 jogos e está na 8ª posição, né? Obviamente que isso é temporário. O Flamengo ganhando seus jogos, daqui a pouco tá na liderança ali, né? O líder, se não me engano, é o Fluminense com 10 pontos. O Flamengo tem 5, então vencendo o jogo, pula para 8 e a história já muda, né? Muito. Então aquilo, a gente pode perceber ali, né? Fabrício Bruno vai ser poupado, entra Davi Luiz. Varela vai ser poupado e entra o Wesley. Lembrando que o Tite tá rodando o elenco aí, né? Pensando já no clássico diante do Vasco. Lateral esquerda lá, continua o Ayrton Lucas, né? Tradicional. Meio de campo, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, acho que não muda em nada. E principalmente aí na dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, né? Então essa dupla aí que vinha sendo reserva esses últimos jogos aí, nos últimos 10, 15 jogos atrás aí, desde o ano passado pra cá. E dessa vez, Gabigol e Bruno Henrique recebem, né, uma oportunidade gigantesca de mostrar futebol dentro de campo para poder, pelo menos, colocar uma dúvida na cabeça do time. Lembrando que o Gabigol já não marca gol já tem um tempo. Se eu não me engano, desde agosto. Então já tem mais ou menos uns 5 meses que o Gabigol não marca um gol. Então acho que é o momento ideal para ele conseguir marcar um gol e tirar aquela urucubaca dele, né? Que ele tem, que não consegue fazer gol. Não sei quem tá em pior fase. Ou é Gabigol ou é Yuri Alberto. Porque os dois, pelo amor de Deus, estão em uma fase gigantesca e maré baixa, né? Não falar a palavra outra palavra, mas aquela palavra que não sai. Tem o sorte, que é outra palavra que eu não vou mencionar aqui. Azar. Mas aqui, eu acho que toda vez que o Gabigol entrava nos seus jogos, né, ele entrava no segundo tempo, principalmente, o time do Flamengo já estava desmantelado, porque os principais jogadores já tinham saído. Então acho que com o De La Cruz, o Gá, Arrascaeta, acho que esse meio de campo que cria dentro do Flamengo, e acho que o Gabigol tem a oportunidade
ser servido pelo Arrascaeta De La Cruz também, Eric Pulgar também. Acho que é uma oportunidade muito boa para o Gabigol mostrar serviço, conseguir marcar seu primeiro gol aí em tempos. É o primeiro gol em 2024 e o primeiro gol também há tempo que ele não marca. Então, Bruno Henrique e Gabigol recebe uma oportunidade gigantesca para mostrar serviço e mostrar futebol, né? Porque se não for nessa partida, dificilmente vai ser nas próximas partidas. Então, acho que é o momento ideal para Gabigol e Bruno Henrique mostrar futebol. E eu tô torcendo para isso, né? 3 a 0 Mengão, é isso aí. Deixe seu palpite no comentário. O like ajuda demais, galera. E tamo junto aí.